Se só existiam 4 pessoas, como Caim encontrou sua esposa, quem era ela? Antes de qualquer cidade ser erguida, antes de qualquer nação existir, antes que o mundo tivesse fronteiras, governos ou sistemas, havia apenas um jardim, uma família e uma história que carregava dentro de si o peso do destino humano. O Éden, silencioso e puro, assistiu ao primeiro sopro de vida, ao primeiro pecado, ao primeiro conflito, ao primeiro exílio e ao primeiro sangue derramado sobre a terra. E dentro dessa sequência de eventos que moldariam todos os séculos que viriam depois, nasce um mistério que incomoda leitores modernos e críticos apressados, mas que, na verdade, revela a beleza da coerência divina. A pergunta é simples, mas sua profundidade é imensa. Se existiam apenas 4 pessoas no início da humanidade, como Caim encontrou uma esposa, quem era ela? Essa dúvida, que atravessa gerações, é usada por muitos para questionar a autoridade das Escrituras, como se a fé cristã estivesse edificada em lacunas e não em revelação. Porém, ao olhar com olhos espirituais, percebemos que essa pergunta não é sobre Caim, nem sobre sua esposa, nem sobre números ou genealogias. Ela é sobre a maneira como lemos a Bíblia, sobre a precisão do plano de Deus, sobre a linhagem que levaria até Cristo e sobre o propósito por trás de cada detalhe que o Espírito Santo inspirou. A morte de Abel tinha acabado de manchar a terra. Caim, tomado por culpa e arrogância, foge do Éden como quem tenta escapar do próprio reflexo. A dor do primeiro homicídio ecoava entre as árvores. O silêncio entre Adão e Eva era o silêncio de um casal que viu o pecado florescer dentro de sua própria casa. E enquanto a humanidade dava seus primeiros passos, o mundo espiritual já se movia com intensidade, preparando cada ponto da história que se ligaria, séculos depois, ao nascimento de Jesus. Entre o sangue derramado e o juízo anunciado, surge a questão que atravessou gerações: a esposa de Caim. O mistério parece desafiar a lógica moderna, mas a Bíblia nunca foi escrita para satisfazer a curiosidade humana. Ela foi escrita para revelar Cristo. Tudo nela aponta para Ele. Tudo nela converge para Ele. Tudo nela existe para mostrar como Deus preservou a linhagem da promessa, enquanto o mundo se afastava dele capítulo após capítulo. O que parece um silêncio nas páginas sagradas é, na verdade, um convite para enxergar o que está por trás da narrativa. A Bíblia escondeu detalhes ou revelou exatamente o necessário? Essa é a pergunta que abre nossa jornada. Não estamos entrando apenas na história de um homem que matou seu irmão. Estamos entrando na revelação do propósito eterno. Estamos entrando na construção da primeira civilização. Estamos entrando na raiz da rebelião humana e na origem da graça que sustentaria todas as gerações. A resposta sobre a esposa de Caim não será encontrada em teorias estranhas, mas na harmonia entre texto, contexto, história, arqueologia e teologia. E ao final, você verá que este mistério não enfraquece a fé, mas a fortalece. Não gera dúvidas, mas clareza. E não aponta para um problema, mas para uma solução que só existe porque Cristo estava no plano desde o princípio. A pergunta que confronta a fé. O que parece uma contradição para muitos é, na verdade, o primeiro teste de como lemos a palavra. Quando alguém pergunta como Caim encontrou sua esposa, se só existiam 4 pessoas na terra, a dúvida parece sofisticada, quase lógica, mas ela revela algo muito maior do que simples curiosidade. Essa pergunta expõe o coração humano diante das Escrituras. Alguns a usam como arma para atacar a fé. Outros a reconhecem como uma oportunidade de aprofundar a compreensão bíblica. Mas quando a observamos com a seriedade que a palavra merece, percebemos que a verdadeira questão não é sobre a esposa de Caim, mas sobre a maneira como interpretamos o que Deus registrou. A inquietação surge
porque muitas pessoas leem a Bíblia como se ela fosse um diário minucioso de tudo o que aconteceu, sem entender que ela é uma revelação progressiva do plano de redenção. Ela não se propõe a narrar cada detalhe da vida de Adão, Eva, Caim e Abel. Ela não tem a intenção de listar cada criança que nasceu, cada conversa que aconteceu, cada passo dado no início da humanidade. A Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidades, mas para revelar o fio dourado da história: Cristo. Quando olhamos para o livro de Gênesis com essa lente, percebemos que Deus não tinha o propósito de registrar todos os nomes, mas apenas aquilo que compunha a linha da promessa. O foco bíblico não é quantidade, mas propósito. Não é genealogia completa, mas genealogia messiânica. Não é o registro de cada vida, mas da linhagem que traria o Messias ao mundo. A narrativa é enxuta, direta, intencional. O silêncio que incomoda o leitor apressado é o mesmo silêncio que revela que Deus não desperdiça uma única palavra. Se a Bíblia fosse um relato exaustivo, incontáveis nomes seriam mencionados, detalhes irrelevantes ocupariam capítulos inteiros e a beleza da revelação se perderia em informações que nada acrescentariam ao plano de salvação. O que muitos interpretam como uma falha é, na verdade, um testemunho da perfeição do propósito divino. A Bíblia não está incompleta. Ela está exatamente como Deus quis que estivesse, carregando tudo o que precisamos saber e eliminando tudo o que seria distração. No entanto, a pergunta sobre a esposa de Caim toca em um ponto sensível do coração humano: a tendência de querer explicações imediatas, quando, na verdade, o texto nos convida a mergulhar mais fundo. As Escrituras mostram que o problema não está na narrativa, mas no olhar que lançamos sobre ela. Quando entendemos que a Bíblia foi escrita como a história da redenção e não da humanidade como um todo, a confusão se desfaz. A questão deixa de ser um enigma insolúvel e passa a ser um convite ao entendimento espiritual. A morte de Abel e o exílio de Caim têm um peso espiritual imenso. Não se trata apenas de um conflito entre irmãos. Trata-se da primeira manifestação da corrupção humana após a queda. O pecado que entrou no Éden agora mostra suas raízes e ramificações. A pergunta sobre a esposa de Caim nasce no cenário dessa tragédia, mas a resposta não está no sangue derramado, e sim no propósito de Deus em seguir adiante com a história. A humanidade continuaria. A linhagem continuaria, a promessa continuaria, e nada interromperia o caminho que levaria até Cristo. A leitura superficial transforma a Bíblia em um livro de aparentes falhas. A leitura espiritual revela a coerência perfeita de Deus ao conduzir a história. A pergunta sobre a esposa de Caim é apenas o ponto de partida para entendermos como a Escritura funciona e como ela nos chama a olhar para Cristo desde o início. Se compreendermos isso, compreenderemos tudo o que vem a seguir. E agora que a primeira peça foi colocada, precisamos olhar diretamente para o que Gênesis realmente diz sobre os outros filhos e filhas de Adão. O texto que quase ninguém nota. Existe um versículo que desmonta todo o mistério envolvendo a esposa de Caim, mas ele permanece invisível para a maioria dos leitores. É uma linha curta, discreta, quase tímida, escondida no fluxo da narrativa de Gênesis, porém carregada de um peso teológico gigantesco. Gênesis 5:4 declara que Adão gerou filhos e filhas. Essa afirmação simples, direta e clara é suficiente para responder à pergunta que tantos transformam em crise de fé. No entanto, ela passa despercebida porque o coração humano tende a buscar mistérios onde Deus já ofereceu revelação. O texto não diz quantos filhos nasceram, não diz os nomes, não diz a ordem de nascimento, não descreve a aparência ou a personalidade de nenhum deles. Mas diz algo ainda mais importante: havia muito mais gente do que costumamos imaginar quando pensamos no início da humanidade.
A Bíblia não tem a intenção de registrar cada nome, porque a história não está preocupada com estatísticas, e sim com propósito. Cada palavra, cada nome e cada genealogia existe para apontar para Cristo, e tudo o que está fora dessa linha direta é colocado apenas o suficiente para sustentar o contexto da narrativa. O que surpreende muitas pessoas é perceber que Caim não era filho único e muito menos integrante de um núcleo familiar reduzido. Adão viveu mais de 900 anos. Eva também viveu séculos. A taxa de fertilidade, a longevidade e a necessidade de multiplicação eram completamente diferentes de qualquer padrão moderno. No ambiente das primeiras gerações, era natural que mentes modernas se chocassem, porque observamos o texto com o filtro de nossa cultura atual, não com a lente da realidade bíblica. Mas quando trocamos o filtro, tudo se encaixa com clareza. A declaração de Gênesis 5:4 funciona como uma chave interpretativa. Ela abre a porta para compreendermos que a esposa de Caim não veio de um povo desconhecido, nem de uma civilização paralela, nem de uma linha misteriosa omitida. Ela veio da própria família de Adão, como parte da expansão natural dos primeiros seres humanos. Essa compreensão, embora simples, confronta a leitura superficial. Deus não deixou um buraco na narrativa. Deus registrou exatamente o que era necessário para que entendêssemos como a humanidade cresceu sob sua supervisão. É interessante notar que esse versículo aparece apenas depois de alguns capítulos, e muitas pessoas imaginam que isso cria um problema cronológico. Entretanto, isso acontece porque a Bíblia organiza temas, não apenas eventos. Os capítulos iniciais de Gênesis apresentam o pecado, a queda, o fratricídio e o exílio. Apenas depois disso, a narrativa pausa e faz um resumo da vida de Adão, revelando aquilo que sustentou o crescimento da humanidade. A estrutura do texto é teológica, não jornalística. Ela revela primeiro o que é mais importante, o conflito espiritual. A multiplicação é registrada depois porque não era o foco da narrativa naquele momento. Esse padrão se repete ao longo de toda a Escritura. Deus revela o que é essencial para entendermos sua obra e seu caráter. Ele não desperdiça palavras com o que não conduz o leitor à compreensão da redenção. Por isso, o simples fato de Gênesis dizer que Adão teve filhos e filhas já é suficiente para explicar como Caim encontrou sua esposa. A omissão de detalhes não é ausência de informação, é intenção literária, é precisão divina. Quando olhamos para esse versículo com atenção, a pergunta que parecia tão difícil se dissolve. Não há mistério insolúvel, nem falha, nem lacuna. Há apenas uma leitura apressada, que rapidamente se ilumina quando entendemos que a Bíblia é uma revelação, não um registro exaustivo. O nome da esposa de Caim não aparece por uma razão simples. Ela não faz parte da linha da promessa que levaria ao Messias. Seu nome não contribui para o fio da redenção. Por isso não está ali. A partir desse ponto, a narrativa se torna ainda mais fascinante. Se Caim não era único, e se havia muitos filhos e filhas nascendo ao longo dos séculos, então a pergunta muda. Como era a estrutura da primeira sociedade humana? Como funcionava a dinâmica dessas primeiras gerações? Como viviam, como se organizavam e como compreendiam o mundo? Essa é a porta que se abre agora, e precisamos atravessá-la para entender a profundidade dessa história. A arquitetura das primeiras gerações humanas. Para entender a esposa de Caim, é preciso primeiro compreender a arquitetura das primeiras gerações humanas. O mundo que se formava nos séculos após o Éden não se parecia em nada com o que experimentamos hoje. As categorias modernas de sociedade, família, território, cultura e longevidade simplesmente não existiam.
A humanidade caminhava com passos recém-descobertos, vivendo numa terra que ainda carregava os rastros frescos da criação. Tudo era novo. Tudo era puro em sua essência natural, embora profundamente marcado pelas consequências do pecado. A questão sobre a esposa de Caim exige que regressemos a esse cenário, que observemos a vida humana em sua origem e que entendamos aquilo que Gênesis descreve com a profundidade de um arqueólogo espiritual. Adão e Eva foram os primeiros a habitar um mundo virgem, onde cada árvore ainda carregava a memória do Criador e cada sopro de vento parecia lembrar o homem de onde ele havia sido retirado. Após a queda, a promessa de dor, trabalho e morte se tornou realidade, mas não anulou a ordem original de frutificar e multiplicar. Essa ordem permaneceu intacta. Adão viveu mais de 900 anos. Isso significa que ele e Eva tiveram tempo e condições para gerar uma quantidade extraordinária de filhos e filhas. Enquanto hoje uma geração dura cerca de 30 anos, nas primeiras eras uma única vida atravessava séculos, testemunhando dezenas de ciclos de nascimento, crescimento e maturidade. A longevidade tinha implicações diretas no crescimento da população. Mesmo que um casal gerasse filhos apenas nos primeiros séculos, essa produção seria mais do que suficiente para formar famílias, grupos e comunidades inteiras em poucas gerações. Além disso, a saúde do corpo humano, antes do acúmulo genético e antes dos efeitos repetidos da degradação pós-queda, permitia que irmãos se casassem sem risco biológico. Esse aspecto, incompreensível para a mente moderna, era completamente natural naquele tempo. O mundo apenas começava e a humanidade precisava se multiplicar. Não havia alternativa e não havia pecado nisso. O que hoje seria condenado era, naquele tempo, o único caminho pela própria ordem de Deus. É nesse contexto que devemos enxergar a sociedade primitiva. Ela se formava de maneira orgânica, quase instintiva. Os filhos cresciam trabalhando a terra ao lado do pai. As filhas aprendiam a administrar o lar com a mãe. Irmãos e irmãs se uniam em matrimônio como parte da expansão humana. Em poucas gerações, o simples núcleo inicial de Adão e Eva já teria se transformado em uma comunidade com dezenas ou até centenas de pessoas. Não se tratava de uma civilização com estruturas políticas, mas de um grande clã familiar que se espalhava pela terra recém-domada. A arqueologia nos mostra que as primeiras sociedades humanas funcionavam como extensões familiares amplas, sem fronteiras definidas, sem cidades estabelecidas e sem hierarquias complexas. Isso se alinha perfeitamente com o que vemos em Gênesis. Os primeiros humanos viviam da terra, construíam abrigos simples, compartilhavam recursos e permaneciam unidos por laços de sangue. A humanidade não surgiu com cidades e muralhas, mas com famílias que cresciam, exploravam territórios e se reorganizavam conforme surgiam novos desafios. A pergunta sobre como Caim encontrou sua esposa perde força quando entendemos essa dinâmica. A multiplicação humana não exigia grandes civilizações, mas apenas tempo e longevidade, duas coisas abundantes naquela era. Quando Caim se afastou dos pais e irmãos após matar Abel, ele já fazia parte de uma sociedade em crescimento. Ele não fugiu para um mundo vazio e isolado, mas para uma terra onde já haviam nascido diversos irmãos, sobrinhos e parentes distantes. A humanidade, em seu estágio inicial, se expandia silenciosamente, enquanto Deus conduzia tudo com precisão. Esse cenário revela algo ainda mais profundo. Mesmo enquanto o pecado produzia seus primeiros frutos, Deus permanecia operando de maneira soberana, conduzindo cada etapa do crescimento humano em direção ao cumprimento da promessa feita no Éden.
A sociedade primitiva não era apenas um conjunto de pessoas vivendo juntas, mas o palco onde se desenrolaria a história da redenção. A esposa de Caim, portanto, não surgiu de um mistério inexplicável. Ela fazia parte desse processo natural, dessa arquitetura inicial da vida humana, que preparava o caminho para tudo o que viria depois. Agora que entendemos como as primeiras gerações se formaram, precisamos olhar para outro elemento essencial, o silêncio intencional das genealogias e o propósito divino por trás do que a Bíblia diz e do que ela escolhe não dizer. O silêncio intencional das genealogias. A Bíblia silencia nomes, mas não silencia o propósito. Esse é um dos princípios mais importantes para compreender as genealogias de Gênesis e, ao mesmo tempo, é um dos aspectos mais ignorados por quem tenta encontrar contradições nas Escrituras. As genealogias bíblicas não seguem o padrão moderno de registros civis, em que cada filho é documentado, cada evento é registrado e cada detalhe é preservado por uma questão administrativa. As genealogias de Deus não servem para contagem populacional. Elas servem para revelar a linha da promessa. Desde as primeiras páginas, a Escritura apresenta um padrão que se repetirá ao longo de todo o Antigo Testamento. Nomes são escolhidos cuidadosamente, espaços são deixados propositalmente em branco e gerações inteiras são resumidas em poucas palavras. Isso não acontece por descuido ou falta de informação, acontece por intenção teológica. A Bíblia não se propõe a contar a história de toda a humanidade, mas a história da redenção. Tudo o que aparece foi colocado para apontar para Cristo. Tudo o que não aparece foi omitido porque não interfere na revelação que nos conduz ao Messias. Quando observamos as genealogias de Noé, percebemos que apenas os filhos relevantes para a reconstrução da humanidade, após o dilúvio, são mencionados. A genealogia de Abraão exclui inúmeros descendentes que nada têm a ver com a promessa. A genealogia de Davi segue o mesmo padrão, traçando apenas os nomes necessários para revelar a linhagem real que culminaria no Rei dos Reis. O silêncio bíblico, portanto, não é erro, mas foco, não é falha, mas precisão divina, não é ausência de informação, mas direção espiritual. Esse entendimento muda a forma como lemos Gênesis. Muitos se perguntam por que os nomes dos outros filhos de Adão e Eva não foram registrados, ou por que o texto não dá detalhes sobre a vida deles. A resposta é simples, porque sua história não compunha a linha da aliança que levaria até Cristo. A genealogia registrada tem como objetivo mostrar como Deus preservou a promessa feita no Éden de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa não passa por Caim, não passa pela esposa de Caim, não passa pela descendência dele. Ela passa por Sete, e tudo o que está fora dessa linha não recebe destaque porque não compõe a revelação central. É aqui que o silêncio começa a adquirir um peso espiritual profundo. A Bíblia não narra cada detalhe, porque quer que o leitor veja o que realmente importa. A ausência do nome da esposa de Caim não diminui sua existência, nem enfraquece a confiança no texto. Pelo contrário, ela revela que a história não gira em torno de Caim, mas da fidelidade de Deus. A Escritura nos chama a olhar para o que é essencial e a entender que Deus escreve com economia, precisão e propósito. O silêncio intencional também tem uma função pedagógica. Ele nos ensina a ler as Escrituras com discernimento, reconhecendo que há um ritmo próprio na revelação. Deus não se preocupa em satisfazer a curiosidade humana. Ele se preocupa em revelar o que conduz à salvação. A pergunta sobre a esposa de Caim só se torna um problema quando tentamos transformar a Bíblia em algo que ela nunca pretendeu ser, um registro exaustivo da história humana.
Quando a lemos como aquilo que ela é, uma revelação progressiva do plano divino, o silêncio deixa de ser obstáculo e se torna compreensão. As genealogias bíblicas seguem um padrão matemático e espiritual. Elas destacam apenas o que contribui para a narrativa da redenção. Por isso, inúmeros nomes são omitidos, gerações são condensadas e anos inteiros são resumidos em frases breves. Esse estilo literário é completamente coerente com a cultura hebraica, que valorizava a linhagem messiânica e não listas completas de nascimentos. A arqueologia confirma esse padrão, mostrando que povos antigos registravam apenas os nomes de importância histórica e espiritual, ignorando aqueles que não contribuíam para a identidade do povo. Assim, quando a Bíblia silencia sobre os detalhes da expansão da primeira humanidade, ela está nos dizendo que esse não é o foco. O foco está em como Deus conduziu a promessa, em como preservou a linhagem da fé e em como protegeu o caminho que levaria ao Cristo. A pergunta sobre a esposa de Caim só existe porque tentamos arrancar da Bíblia informações que ela nunca se propôs a dar. O silêncio não é vazio. Ele é direção. E agora que entendemos como a Bíblia organiza seus registros, estamos prontos para enfrentar uma das questões mais sensíveis para a mente moderna. Por que o casamento entre irmãos não apenas foi possível, mas foi necessário nos primeiros capítulos da história humana? Por que o casamento entre irmãos era possível? O que hoje seria impensável já foi perfeitamente santo. Essa é a frase que precisamos guardar antes de avançar. A repulsa moderna diante da ideia de irmãos se casando é compreensível, mas ela nasce de uma realidade completamente diferente daquela vivida pelas primeiras gerações humanas. Para entender a esposa de Caim, é indispensável compreender o ambiente genético, espiritual e histórico do início da humanidade. Sem isso, a visualização do cenário se torna impossível e caímos no erro de julgar os primeiros capítulos da Bíblia com os olhos do século atual. Primeiro, precisamos compreender que a ordem crescei e multiplicai-vos foi dada a um casal que não tinha com quem se casar, senão seus próprios descendentes. Não havia outra família, outra tribo, outro povo ou outra linhagem. A humanidade inteira nasceu de Adão e Eva. Isso significa que todas as primeiras uniões foram necessariamente entre irmãos e irmãs, depois entre primos, depois entre parentes de graus mais distantes. Não existia outra possibilidade. A pergunta não deveria ser como isso era permitido, mas como poderia ser diferente. Em segundo lugar, é fundamental compreender a diferença genética entre o ser humano recém-criado e o ser humano atual. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus, sem qualquer mutação genética, falha hereditária ou degradação resultante das gerações acumuladas após a queda. A criação original era pura, estável e completamente saudável. Isso significa que, nos primeiros séculos, casamentos entre irmãos não representavam riscos biológicos, porque não havia mutações recessivas para se combinar. O mundo ainda não havia experimentado a degeneração genética que se intensificaria com o passar dos milênios. Somente séculos mais tarde, quando o pecado já havia corroído a estrutura biológica da humanidade a ponto de tornar tais uniões perigosas, Deus introduziu leis específicas proibindo o casamento entre parentes próximos. É por isso que as proibições aparecem apenas na lei de Moisés, muitos séculos depois de Caim. Essas leis não surgem porque o ato em si era moralmente impuro desde o princípio, mas porque o contexto genético já havia se transformado. A revelação acompanha a necessidade. O mandamento reflete a proteção divina diante de uma nova realidade humana. Esse entendimento também nos conduz a uma perspectiva espiritual.
O que escandaliza a sensibilidade moderna não escandalizava o cenário bíblico, porque naquele tempo não havia alternativas e não havia pecado na união entre parentes, já que era o próprio meio pelo qual Deus ordenou que a terra fosse povoada. A moralidade bíblica não muda, mas a aplicação histórica dela se ajusta conforme o plano divino avança na história. É por isso que algo que hoje é proibido foi, no passado, o único caminho possível e aceitável. Agora, imagine esse mundo primitivo com a sensibilidade certa. Filhos nasciam, cresciam e se casavam dentro do próprio clã, não por desvio moral, mas por necessidade estrutural. Uma sociedade inteira se formava por meio dessas uniões. A cada geração, a humanidade crescia de forma exponencial, porque cada casal tinha a capacidade de ter filhos durante centenas de anos. Assim, quando Caim deixou sua casa após matar Abel, já existiam muitas pessoas vivas, filhos, filhas e até netos de Adão e Eva. Caim não caminhava para um vazio, mas para uma terra que começava a sentir os passos de uma humanidade em formação. Esse entendimento desmonta por completo a noção moderna de que Caim teria encontrado povos desconhecidos. Ele encontrou sua própria gente. A humanidade era uma grande família em expansão. E esse fato lança luz sobre outra questão que incomoda muitos leitores. Por que Caim saiu para uma terra já habitada se ninguém além de sua família existia? A resposta começa a emergir quando entendemos quem eram as pessoas que poderiam habitar essa terra e por que Caim precisava se afastar delas. Agora que compreendemos por que irmãos podiam se casar e por que isso era moral e biologicamente correto naquele contexto, precisamos olhar para o próximo ponto, o exílio de Caim e o significado profundo da terra de Nod. A terra de Nod, não um país pronto, mas um destino profético. Caim não encontrou uma cidade pronta, mas encontrou um juízo vivo. A terra de Nod não era um reino estabelecido, não era uma civilização paralela, não era um território desenvolvido onde povos misteriosos já habitavam. Nod não era um povo. Nod era uma condição. A palavra em hebraico significa fuga, errância, movimento sem descanso. Quando Deus declarou que Caim habitaria nessa terra, ele não estava enviando o assassino de Abel para uma nação distante, mas para um estado de exílio que refletia a sua própria alma. A terra de Nod era o retrato espiritual da consequência do pecado, um lugar onde não há raízes, onde não há paz, onde não há altar. Para entender a terra de Nod, precisamos primeiro entender o que acontecia na mente e no coração de Caim após matar Abel. O texto bíblico descreve um homem orgulhoso, resistente à correção de Deus e incapaz de reconhecer a gravidade do que havia feito. Quando ele percebe que será expulso da presença divina, sua reação não é arrependimento, mas autopreservação. Seu medo não nasce da consciência, mas do ego ferido. Ele diz que qualquer um que o encontrasse poderia matá-lo. Essa frase é significativa porque indica que, naquele momento, já havia outras pessoas vivas, além de Adão, Eva e Caim. A população, como vimos anteriormente, já crescia silenciosamente. Logo, a terra de Nod não é uma terra cheia de desconhecidos, mas um lugar onde Caim encontraria outros descendentes de Adão que poderiam se levantar contra ele, movidos pela justiça natural ou pelo desejo de vingança. A Bíblia não descreve Nod como uma terra já habitada, porque seu foco não é geográfico, mas espiritual. A terra de Nod simboliza a perda de comunhão com Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Caim foi expulso da presença. Enquanto seus pais perderam o jardim, Caim perdeu a luz. Sua punição não foi apenas ser afastado fisicamente da família. Sua punição foi carregar para sempre o peso de uma vida sem altar, sem paz e sem descanso. A terra de Nod, portanto, é mais do que um local.
É um destino profético, é a marca de uma vida que recusa a correção divina e escolhe caminhar com as próprias forças. A arqueologia nos ajuda a visualizar esse cenário. As primeiras migrações humanas não aconteciam por grandes deslocamentos culturais, mas por expansão familiar. Clãs cresciam em número e se espalhavam gradualmente por territórios próximos. Não existiam fronteiras, cidades consolidadas ou estruturas políticas. Todos os deslocamentos eram feitos por necessidade: água, caça, solo fértil ou conflitos internos. Nod, portanto, representa um espaço não demarcado, uma região sem limites, uma terra onde o exilado caminhava até encontrar um ponto favorável para se estabelecer. Em termos modernos, seria como deixar uma vila e caminhar até encontrar outro local habitável, ainda dentro do mesmo ambiente geográfico. Quando a Bíblia fala que Caim habitou na terra de Nod, ela não está dizendo que Caim chegou a um lugar repleto de habitantes desconhecidos, mas que Caim iniciou um ciclo de vida desconectado da presença de Deus e desconectado da família que representava a primeira comunidade humana. Esse deslocamento não foi apenas físico, foi espiritual. Caim se tornou o primeiro homem a caminhar longe da presença divina de maneira consciente e deliberada. E isso explica por que sua descendência produzirá uma linha completamente diferente da que levará até Cristo. A terra de Nod não é um espaço geográfico localizado. É um símbolo da punição do homem que se afasta do altar. O foco aqui não é cartografia, mas teologia. Nod não representa um novo povo, mas o afastamento de um homem que escolheu o caminho da rebeldia. Não representa a civilização pré-adâmica, mas o vazio espiritual que nasce quando a voz de Deus é ignorada. O destino de Caim é a expressão máxima do que acontece quando o pecado não é confessado. O homem perde o lugar de comunhão e se torna habitante de uma terra onde nunca encontra descanso. Esse entendimento remove a falsa ideia de que Caim encontrou povos desconhecidos ou civilizações ocultas. Ele encontrou apenas a consequência de sua própria escolha. Isso nos prepara para a próxima pergunta. Se Nod não era uma cidade e se Caim chegou ali como um exilado, por que ele decidiu construir uma cidade? O que significa esse gesto? Que mensagem esse ato carrega sobre seu coração e sobre sua descendência? Essas respostas se desdobram quando observamos o que realmente motivou o primeiro construtor de cidades da história humana. Por que Caim constrói uma cidade? A primeira cidade da humanidade nasce não da fé, mas da fuga. Quando Caim chega à terra de Nod, ele carrega consigo um coração inquieto, marcado por culpa, orgulho e uma busca desesperada por segurança. O homem que recusou o altar agora tenta construir paredes. O homem que rejeitou a correção divina agora tenta erguer sua própria estrutura de proteção. A cidade que ele edifica não é resultado de visão civilizatória, criatividade humana ou progresso social. Ela é fruto de medo. É uma tentativa de compensar espiritualmente aquilo que ele perdeu quando se afastou da presença de Deus. Para compreender o motivo pelo qual Caim construiu uma cidade, precisamos entender o que se passa dentro dele. O assassinato de Abel não foi apenas um ato de violência. Ele foi a manifestação suprema da ruptura entre o homem e Deus. Caim já havia rejeitado a adoração verdadeira ao oferecer um sacrifício distante do que Deus estabeleceu. Ele já havia rejeitado a repreensão divina quando Deus o advertiu sobre o pecado que estava à porta. Ele já havia rejeitado o caminho do arrependimento quando foi confrontado após matar seu irmão. Agora, exilado, ele precisa lidar com o peso de uma vida desconectada do Criador. A cidade surge como um mecanismo de defesa emocional e espiritual. A humanidade primitiva não pensava em cidades como pensamos hoje. Cidades
Não eram centros de comércio, cultura ou tecnologia. Cidades eram estruturas de segurança. Eram muralhas improvisadas, agrupamentos familiares organizados em torno da proteção contra animais selvagens ou possíveis conflitos internos. Construir uma cidade era levantar barreiras contra o medo. E Caim tinha medo. Medo de ser morto, medo da rejeição, medo das consequências, medo da própria história. Quando ele ergueu uma cidade, não estava construindo um lar. Estava tentando construir um escudo. A Bíblia diz que Caim deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Esse gesto é teologicamente revelador. Dar o nome do filho a uma cidade é uma tentativa de estabelecer continuidade, legado, permanência. Após matar Abel e perder o direito de viver próximo da família e da presença divina, Caim tenta criar sua própria herança, sua própria linha, sua própria identidade. E ao nomear a cidade com o nome do filho, ele declara inconscientemente que sua segurança agora vem de sua descendência, não de Deus. Sua esperança foi deslocada, sua força foi transferida, sua confiança deixou de estar no Criador e passou a se apoiar em estruturas humanas. Esse ato inaugura algo que acompanhará toda a história humana, a construção de cidades como símbolo de independência espiritual. Mais tarde, Babel será construída com o mesmo espírito. Nínive surgirá como expressão de violência e poder. Roma se tornará o retrato máximo da glória humana desconectada da vontade divina. A primeira cidade da Bíblia nasce de um coração que escolheu andar sem Deus. E essa será a marca de todas as cidades construídas quando a presença do Senhor não é o fundamento. Caim constrói uma cidade porque percebe que sua vida está em ruínas. Ele tenta corrigir no exterior o que está desmoronando no interior. Seu gesto é a manifestação física de um problema espiritual. Enquanto Abel se aproximava de Deus com um altar, Caim tenta se aproximar da segurança com paredes. A cidade não nasce da adoração, mas da ausência dela. Não nasce da fé, mas da tentativa de suprir a falta de fé com estruturas humanas. Esse momento revela algo profundo sobre a natureza do pecado. Quando o homem abandona Deus, ele tenta compensar essa ausência com obras. Quando o homem rejeita o altar, ele cria seus próprios sistemas de proteção. Quando o homem perde a presença, ele tenta construir permanência. O problema é que nenhuma cidade humana consegue substituir aquilo que só a comunhão com Deus pode oferecer. Essa cidade construída por Caim será o berço de uma descendência marcada por violência, orgulho e autoconfiança. Da linhagem de Caim surgirão os primeiros que dominaram técnicas, artes, armas e música, mas que não buscaram a Deus. A humanidade terá duas linhas, a linha da rebeldia e a linha da promessa. A cidade de Caim será o símbolo da primeira. E é exatamente nesse ponto que surge a pergunta central deste capítulo. Como a esposa de Caim se encaixa nessa história? Se ele construiu uma cidade, e se essa cidade nasce do medo e da fuga, qual é o papel daquela mulher desconhecida dentro desse enredo? A narrativa agora se volta diretamente para ela. Quem era a esposa de Caim? A resposta é simples, mas o peso espiritual por trás dela é gigantesco. A esposa de Caim não veio de outro povo, não veio de uma raça desconhecida, não veio de uma civilização oculta. Ela era parte da própria família de Adão e Eva. Era sua irmã ou sua sobrinha, pertencente às primeiras gerações que se formavam enquanto a humanidade ainda engatinhava em sua história. O que gera espanto para muitos leitores modernos é, na verdade, algo natural dentro do mundo inicial descrito por Gênesis. A pergunta não é sobre diversidade étnica ou sobre povos secretos. É sobre como Deus permitiu que o primeiro capítulo da humanidade se desenrolasse de forma coerente com sua ordem e seu propósito.
para compreender plenamente quem era essa mulher, precisamos lembrar que Adão viveu mais de 900 anos e Eva, criada com a mesma perfeição genética, também viveu séculos. Com uma longevidade tão extensa e uma fertilidade natural, é evidente que o número de filhos e filhas nascidos do primeiro casal foi muito maior do que imaginamos quando lemos o texto pela primeira vez. Gênesis 5:4 afirma que Adão gerou filhos e filhas, um versículo que funciona como uma janela para a realidade populacional daquele período. Quando Caim matou Abel e foi expulso, Adão e Eva não estavam mais no início de sua vida. Já haviam nascido outros filhos, e o processo de multiplicação se acelerava a cada geração. A esposa de Caim não é mencionada pelo nome por um motivo muito claro. A narrativa bíblica não está preocupada em registrar todos os personagens da humanidade, mas apenas aqueles que compõem a linha da redenção. A história que levaria a Cristo não passaria pela linhagem de Caim, mas pela linhagem de Sete, o filho posteriormente dado a Eva após a morte de Abel. Por isso, a esposa de Caim, embora real e essencial para a expansão da humanidade, não recebe destaque na revelação bíblica. Ela existiu, ela se casou com Caim e ela gerou seus filhos, mas sua história não está conectada com o fio de ouro que conduz ao Messias. O fato de seu nome estar ausente não diminui sua importância histórica, mas revela a intencionalidade divina no registro das Escrituras. A Bíblia é seletiva porque é precisa. Ela não desperdiça palavras com aquilo que não conduz o leitor ao entendimento da promessa. O nascimento de Sete, sim, é detalhado. A descendência dele, sim, é registrada. Mas a esposa de Caim faz parte do lado da história que se afasta do altar e não do lado que preserva a adoração verdadeira. E é exatamente isso que faz sua figura ser ainda mais significativa. Se a esposa de Caim era irmã ou sobrinha, isso confirma que a humanidade se expandia de forma familiar, seguindo a ordem natural daquele período. Ela não era fruto de um milagre, nem de uma criação paralela, nem de um segundo ato criativo de Deus. Ela era parte do processo normal, ordenado e preparado pelo Criador. Seu casamento com Caim não era moralmente errado naquele tempo, pois não havia ainda leis que regulassem tais uniões. Cada aspecto dessa união era coerente com a fase inicial da humanidade, tanto do ponto de vista biológico quanto espiritual. Mas há um ponto ainda mais profundo. A esposa de Caim se torna a mulher que participa da fundação da primeira cidade da história humana. Ela é a mãe daqueles que formarão a descendência de um homem que caminhou longe da presença de Deus. Sua vida se entrelaça com a construção de um legado que representa o afastamento espiritual. Sua história, embora breve no texto, é um lembrete de que cada pessoa que nasceu naquele período iniciava uma linha que continuaria crescendo por séculos. A linhagem dela produzirá aqueles que desenvolverão técnicas, armas, ferramentas e expressões artísticas, mas que não carregam dentro de si a marca da promessa espiritual. A esposa de Caim, portanto, não é um detalhe acidental. Ela é a peça que completa a coerência histórica da narrativa. Ela representa a continuidade natural da humanidade e, ao mesmo tempo, o início da primeira grande divergência espiritual da história, a separação entre a linhagem da rebeldia e a linhagem da promessa. Seu casamento com Caim mostra que a humanidade continuaria avançando mesmo em meio ao pecado, mas que apenas uma parte dela caminharia alinhada ao propósito de Deus. Agora, a próxima pergunta se ergue naturalmente. Se a esposa de Caim existiu e sua identidade está implícita no texto, por que a Bíblia não registrou seu nome? O que esse silêncio revela sobre a revelação divina? O que está por trás dessa ausência? É isso que precisamos entender agora. Por que a Bíblia não registra o nome dela?
A ausência do nome da esposa de Caim não é um esquecimento, mas uma declaração. Quando a Bíblia silencia sobre alguém, esse silêncio carrega significado. Ele não aponta para a irrelevância histórica, mas para a irrelevância dentro da linha da redenção. O texto inspirado não pretende registrar cada personagem da humanidade, e sim destacar aqueles que compõem o fio da promessa que levaria, séculos depois, ao nascimento de Cristo. A esposa de Caim existiu, viveu, gerou filhos e participou da formação da primeira cidade humana, mas sua história não faz parte da rota messiânica. Por isso, seu nome não aparece. Para compreender esse silêncio, precisamos lembrar que as Escrituras seguem um princípio teológico e narrativo. Deus destaca apenas aquilo que sustenta a revelação progressiva do plano da salvação. A Bíblia não é um catálogo histórico, mas o testemunho da fidelidade divina. Por isso, personagens essenciais para a história secular permanecem ocultos, enquanto personagens aparentemente pequenos recebem nomes, diálogos e capítulos inteiros quando fazem parte da construção da promessa. A genealogia bíblica, desde Adão até Cristo, segue um caminho claro e a esposa de Caim está fora desse caminho. Ela pertence à linhagem da rebeldia, não da restauração. A ausência do nome dela também revela uma verdade ainda mais profunda. A história de Caim não é sobre Caim. É sobre o contraste entre duas formas de viver diante de Deus. De um lado, o altar de Abel, símbolo da adoração verdadeira, da entrega sincera e da obediência espiritual. Do outro, o caminho de Caim, marcado por orgulho, tentativas humanas de autoproteção e a recusa contínua em se submeter à voz do Criador. A esposa de Caim entra na narrativa não como protagonista, mas como consequência desse caminho. Sua função no enredo é estrutural, não redentiva. Esse padrão aparece repetidas vezes ao longo das Escrituras. Em Gênesis 4 e 5, apenas as linhas relevantes para a mensagem central recebem destaque. A descendência de Caim é registrada até certo ponto, para que possamos enxergar o destino da linhagem da rebeldia, mas logo perde espaço para a linhagem de Sete, que ocupa o restante do capítulo porque dela viria Enos, depois Noé, depois Abraão, e assim sucessivamente até chegar a Cristo. O foco nunca foi equilibrar genealogias. O foco sempre foi preservar a linha da promessa. Por isso, a Bíblia não se preocupa em registrar nomes que não contribuirão para essa revelação. A ausência de nomes também cumpre um papel literário. Quando a Escritura deixa alguém sem nome, isso muitas vezes aponta para anonimato espiritual. Não anonimato diante de Deus, mas anonimato dentro da história da redenção. Essas figuras representam vidas que existiram, mas que não compõem a moldura central da narrativa divina. A esposa de Caim, assim como muitos descendentes das primeiras gerações, foi uma mulher real, mas está fora do enredo principal que o Espírito Santo decidiu revelar. Há ainda outro ponto essencial. Se a Bíblia registrasse todos os nomes, todas as uniões e todas as gerações, o texto se tornaria interminável, disperso e desprovido do foco teológico que o caracteriza. O que faz da Bíblia a revelação que transforma vidas não é a multiplicidade de informações, mas a precisão delas. Deus comunica apenas o necessário para conduzir os olhos do leitor ao Salvador. Cada genealogia bíblica é enxuta porque precisa ser. O silêncio é parte da mensagem. Ele delimita o que importa e o que não importa para a história da redenção. A esposa de Caim não aparece porque sua história não aponta para Cristo. É simples assim. Ela faz parte do cenário humano, mas não da rota da promessa. Sua ausência reforça o contraste que a Escritura constrói entre as duas linhas que surgem no início da humanidade.
Uma nasce do altar e busca a Deus, a outra nasce da cidade da fuga e se afasta dele. O texto quer que percebamos isso com clareza. O silêncio sobre o nome dela nos convida a olhar para o que realmente importa. A semente prometida no Éden, aquela que esmagaria a cabeça da serpente. Agora que entendemos por que o nome dela não aparece, precisamos subir um degrau ainda mais profundo da revelação. A história que parecia girar ao redor de Caim se encontra com uma verdade muito maior, e essa verdade está no sangue. O sangue de Abel clamando da terra e o sangue de Cristo clamando da cruz. É exatamente aí que a narrativa nos conduz. O sangue de Abel e o sangue de Cristo. A história da esposa de Caim termina aos pés da cruz, porque tudo em Gênesis converge para esse ponto. Nada no início da humanidade existe isolado. Cada detalhe, cada genealogia, cada silêncio e cada conflito é como uma sombra projetada para frente, apontando para o momento em que o sangue do Cordeiro seria derramado para redimir aquilo que começou no Éden. E quando observamos o sangue de Abel clamando da terra e o sangue de Cristo clamando da cruz, entendemos que toda a discussão sobre a esposa de Caim é apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. O contraste entre justiça e graça, entre juízo e perdão, entre o primeiro sangue inocente derramado e o sangue perfeito que traria a reconciliação. Abel foi o primeiro a oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Sua entrega revelava fé verdadeira, compreensão espiritual e um coração moldado pela reverência. Caim, por outro lado, apresentou uma oferta que não nasceu da obediência, mas do orgulho. Quando Deus rejeitou sua oferta, ele não rejeitou a pessoa, mas o coração que se recusava a caminhar em arrependimento. A recusa de Caim acendeu dentro dele a faísca de ressentimento que se transformou em assassinato. E quando Abel caiu morto, o sangue dele não ficou em silêncio. A Escritura declara que o sangue clamava da terra, pedindo justiça, anunciando que algo havia sido violentado no relacionamento humano com Deus. Esse clamor inaugura uma tensão espiritual que percorre toda a Bíblia. O sangue inocente que exige juízo. A culpa que precisa ser confrontada. A dor que clama ao Criador. A história da humanidade passa a carregar essa marca. Caim tenta fugir, tenta se esconder, tenta construir cidade, tenta erguer paredes, mas não consegue silenciar o clamor do sangue que lançou sombra sobre sua descendência. A esposa de Caim, ao se unir a ele, entra em uma linhagem marcada por esse peso. Seus filhos e netos nasceriam sob a memória de um crime que o pai jamais confessou. A cidade que construíram carrega o eco dessa culpa. Mas no coração do Evangelho aparece outro sangue. Um sangue que não clama por vingança, mas por reconciliação. O autor de Hebreus faz uma declaração poderosa ao dizer que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo clama por perdão. Enquanto Abel anuncia a necessidade de juízo, Cristo anuncia a obra consumada. Enquanto o sangue derramado no campo revela o pecado humano, o sangue derramado no Calvário revela a graça divina. Esse contraste é o centro de toda a narrativa bíblica. A história da humanidade começa com sangue inocente derramado pela injustiça. A história da salvação culmina com o sangue inocente derramado voluntariamente para salvar os injustos. Por isso, a discussão sobre a esposa de Caim não pode ser isolada da promessa do Messias. A linhagem de Caim não faria parte da rota da redenção porque sua linha estava marcada pela tentativa de autossuficiência. A linhagem de Sete, por outro lado, surgiria como continuidade espiritual da fé de Abel.
Dessa linhagem, muitos séculos depois, viria Cristo, aquele que redimiria não apenas o pecado de um homem, mas o pecado de toda a humanidade. A Bíblia nos mostra que os dois sangues, o de Abel e o de Cristo, são duas vozes espirituais que ecoam ao longo dos séculos. A primeira denuncia a profundidade do pecado. A segunda anuncia a profundidade da graça. A primeira revela a consequência da rebelião humana. A segunda revela o caminho da reconciliação divina. Quando compreendemos isso, tudo o que parecia um detalhe se torna parte de uma revelação grandiosa. A ausência do nome da esposa de Caim, a construção da cidade, a genealogia que se desvia do altar, tudo isso compõe o pano de fundo da maior história já contada, a história da redenção. Ao observarmos a humanidade primitiva sob essa luz, percebemos que Gênesis não está apenas nos explicando a origem da população, está nos conduzindo à origem da promessa. Caim e sua esposa representam a linha que se afasta do altar. Sete e sua futura descendência representam a linha que volta ao altar. E é essa distinção que prepara o terreno para o próximo capítulo, onde veremos como Deus estabeleceu duas linhagens espirituais que definiriam o destino da humanidade: a linha da promessa e a linha da rebeldia. A esposa de Caim não é o ponto, mas o início de duas sementes espirituais que correrão lado a lado ao longo da história bíblica. Uma nasce na fuga, na tentativa humana de viver distante do altar. A outra nasce no retorno ao altar, na restauração da adoração verdadeira. Essas duas linhas, a de Caim e a de Sete, representam os dois caminhos que definem toda a humanidade: o caminho da rebeldia e o caminho da promessa. Para entender o significado da esposa de Caim, precisamos olhar para o destino de sua linhagem e compará-la com a linhagem que Deus preservaria para trazer ao mundo o Messias. Quando Caim se afasta da presença de Deus, ele inaugura um novo padrão de vida. Não um padrão físico, mas espiritual. Sua descendência nasce sob uma postura de independência, de autossuficiência, de progresso humano separado da vontade divina. Na cidade que ele construiu, surgem os primeiros inventores, os primeiros músicos, os primeiros artífices do bronze e do ferro. Essa linhagem avança em tecnologia, cultura e criatividade. No entanto, nada disso é acompanhado de devoção. A Bíblia registra os feitos, mas registra também o silêncio espiritual. Tudo é progresso, mas nada é adoração. A descendência de Caim produz Lameque, o primeiro polígamo da história, símbolo de corrupção familiar. Ele também é o primeiro homem a transformar violência em poesia, celebrando o homicídio em um cântico irônico dirigido às suas esposas. Enquanto isso, a linhagem de Sete produz Enos, o homem em cujos dias os seres humanos começaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase, aparentemente pequena, carrega a mudança de rota da humanidade. Sete não é apenas um substituto para Abel. Ele é o início da restauração espiritual, o começo de um fio de fé que atravessará séculos até desembocar em Noé, depois em Abraão, depois em Davi e finalmente em Cristo. Duas cidades, dois caminhos, duas linhagens, duas sementes. A esposa de Caim entra na primeira. Eva, ao dar à luz Sete, entra na segunda. A Bíblia nos mostra que não são apenas pessoas diferentes, mas projetos espirituais diferentes. Um projeto nasce da tentativa humana de construir vida sem altar. O outro nasce da determinação divina de manter acesa a chama da promessa. A linhagem de Caim se torna conhecida pelo avanço humano. A linhagem de Sete se torna conhecida pela invocação do nome do Senhor. Um lado cresce em influência terrena, o outro cresce em dependência espiritual. Essa divisão permanece clara mesmo quando ambas as linhagens se misturam fisicamente com o passar do tempo.
O texto bíblico é cuidadoso ao mostrar que o problema nunca foi genética, e sim espiritual. A diferença entre a semente da mulher e a semente da serpente, anunciada em Gênesis 3:15, não é literal, mas simbólica. Não fala de descendência biológica, mas de descendência espiritual. A esposa de Caim, ao não ser nomeada, representa esse anonimato espiritual. Ela é parte da base humana, mas não da base redentiva. Sua linhagem cresce, se fortalece e inaugura uma série de avanços, mas não produz fé. A linhagem de Sete, por outro lado, cresce lentamente, silenciosamente, mas produz homens como Enoque, que andou com Deus, e Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. A cidade de Caim, construída na tentativa de fugir do juízo, torna-se símbolo de um caminho que rejeita a presença divina. A linhagem de Sete, construída sobre o altar da invocação do Senhor, torna-se símbolo de um caminho que busca a presença divina. A esposa de Caim não aparece porque sua história não conduz à luz. A esposa de Sete tampouco aparece, porque o foco da Bíblia não são as mulheres ou homens isolados, mas a linha espiritual que aponta para Cristo. Esse contraste explica por que o nome da esposa de Caim não importa para o texto. Sua linhagem nunca faria parte da rota do Messias. Ela é lembrada apenas para mostrar a separação entre dois caminhos. A história humana se dividirá repetidamente entre aqueles que constroem cidades sem Deus e aqueles que constroem altares para Deus. Entre aqueles que confiam em força humana e aqueles que confiam na promessa divina. Entre aqueles que seguem o espírito de Caim e aqueles que seguem o espírito de Sete. Agora que essa divisão está clara, precisamos olhar para o mundo atual e perceber algo assustador. As duas sementes ainda estão vivas. Os dois caminhos ainda existem. A batalha espiritual que começou no Éden continua determinando escolhas, destinos e direções até hoje. E é disso que trata o próximo capítulo. A batalha das duas sementes hoje. A história que começou no Éden ainda define o mundo em 2025. As duas sementes espirituais, a da rebeldia e a da promessa, continuam moldando cada cultura, cada geração e cada coração. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete não são apenas registros genealógicos antigos. Elas são símbolos profundos das escolhas humanas diante de Deus. O mundo moderno, com toda a sua tecnologia, ciência e progresso, ainda vive sob os efeitos dessa divisão primordial. E a pergunta sobre quem era a esposa de Caim se transforma agora em uma pergunta sobre quem somos nós nessa história. Quando olhamos para o século atual, encontramos os mesmos padrões que marcaram as primeiras gerações. De um lado, pessoas constroem cidades interiores baseadas em autossuficiência, independência espiritual e confiança total no poder humano. São indivíduos que seguem o caminho de Caim, acreditando que podem edificar sua própria segurança, definir seus próprios valores, criar sua própria moralidade e estabelecer sua identidade longe da presença de Deus. É a mesma lógica que fez Caim erguer muralhas para se proteger daquilo que só um altar poderia resolver. O mundo está cheio de homens e mulheres que constroem cidades emocionais, profissionais, religiosas ou intelectuais, mas que permanecem exilados da comunhão com o Criador. Do outro lado, há aqueles que seguem a linha de Sete, pessoas que reconhecem a necessidade de invocar o nome do Senhor, que compreendem que a verdadeira segurança não vem da construção humana, mas da presença divina. A linhagem espiritual da promessa ainda está viva em cada pessoa que se humilha diante de Deus, cada coração que escolhe o altar em vez das muralhas, cada voz que decide clamar pelo nome do Senhor em meio à escuridão do mundo. Essa linhagem não nasce do sangue humano, mas da fé. Não nasce da biologia, mas da entrega. Não nasce da força, mas da graça.
A batalha entre essas duas sementes não acontece em guerras externas, mas na arena mais profunda de todas, o coração humano. Todo dia, cada pessoa escolhe entre essas duas linhagens. Uns seguem o caminho da autopreservação, da independência espiritual, da autossuficiência orgulhosa. Outros seguem o caminho da devoção, da dependência diante de Deus, da fé que se curva diante da palavra. Os dois caminhos continuam existindo e continuam chamando cada indivíduo. Não importa onde a pessoa nasceu, em qual cultura cresceu ou quais circunstâncias enfrenta. A batalha é universal. O espírito de Caim se manifesta em um mundo que despreza a verdade bíblica, minimiza o pecado, celebra a violência, idolatra a autonomia humana e rejeita qualquer autoridade divina. Esse espírito cria cidades inteiras baseadas na rejeição de Deus, exatamente como a cidade que Caim construiu para tentar esconder sua culpa. Ele se manifesta em ideologias, filosofias e movimentos que exaltam o homem acima de tudo. É uma linhagem que faz muito barulho, mas não dobra o joelho. Por outro lado, a linhagem de Sete se manifesta silenciosamente. Ela não conquista pela força, mas pela fé. Ela não ergue muralhas, mas ergue altares. Ela não depende da estrutura humana, mas da presença de Deus. São homens e mulheres que invocam o nome do Senhor em meio ao caos. Pessoas que compreendem que a vida sem Deus é errância e que só há descanso quando o coração volta ao Criador. O mundo raramente celebra essa linhagem, porque ela se move em humildade, não em exibição. Mas é essa linhagem que preserva a fé, sustenta gerações e mantém viva a chama do Evangelho. O mais impressionante é perceber que essa batalha espiritual não se limita ao mundo. Ela acontece também dentro de nós. Cada escolha diária revela qual linhagem estamos alimentando. Quando rejeitamos a correção de Deus, quando insistimos em nossos próprios caminhos, quando construímos estruturas para esconder nossa culpa, estamos reproduzindo o caminho de Caim. Quando buscamos a presença, quando restauramos o altar, quando clamamos pelo nome do Senhor, estamos seguindo o caminho de Sete. A história da esposa de Caim nos trouxe até aqui porque ela revela que não importa de qual linhagem biológica viemos. Somos definidos pela linhagem espiritual que escolhemos. E agora, diante dessa realidade, a pergunta que se levanta não é sobre o passado, mas sobre o presente. O que Deus nos chama a fazer diante dessa batalha que atravessa gerações? A resposta é clara. Antes de entender genealogias, precisamos entender o altar. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai nos mostrar. O chamado divino, voltar ao altar. Antes de entender genealogias, precisamos entender o altar. Desde o Éden até a cruz, a história bíblica nos mostra que o altar é sempre o ponto de encontro entre Deus e o homem, entre o pecado e a graça, entre a queda e a redenção. A linhagem de Caim começou quando ele rejeitou o altar. A linhagem de Sete prosperou quando a humanidade voltou a invocar o nome do Senhor. A distinção entre essas duas linhas não está apenas no sangue, mas na postura espiritual. E diante da batalha das duas sementes, Deus nos chama hoje ao mesmo convite que ecoa desde as primeiras páginas das Escrituras: voltar ao altar. O altar é o lugar onde o orgulho morre. É o lugar onde o ego se desfaz. É onde as muralhas interiores entram em colapso diante da santidade divina. Foi isso que Caim rejeitou. Ele preferiu construir uma cidade para compensar a ausência de comunhão, em vez de reconstruir a comunhão que havia perdido. Preferiu erguer estruturas humanas em vez de se quebrantar diante do Criador. Ao recusar o altar, ele inaugurou uma vida de fuga. Ao fugir do altar, ele se tornou morador de um deserto espiritual. Quando alguém rejeita o altar, não importa onde esteja,
Estará sempre em Nod, sempre em errância, sempre sem descanso. Sete, por outro lado, inaugura a restauração da adoração. A Bíblia diz que em seus dias os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa simples frase marca um divisor de águas. Quando a humanidade volta ao altar, a comunhão é restaurada, o coração é realinhado e a promessa de Deus se torna visível novamente. Enquanto a linhagem de Caim avançava em força humana, a linhagem de Sete avançava em dependência divina. A diferença entre as duas linhas não está na capacidade natural, mas na direção espiritual. Uma escolhe a independência, a outra escolhe a rendição. O altar é o lugar onde Deus restaura aquilo que a cidade de Caim não pode oferecer. É no altar que o peso da culpa é removido. É no altar que o silêncio interior se rompe. É no altar que a voz divina se torna audível. É no altar que entendemos nossa identidade. Foi no altar que Abel encontrou favor. E é no altar que encontramos a presença. Cada vez que alguém decide voltar ao altar, algo da linhagem de Sete renasce. Cada vez que alguém abandona suas muralhas e se prostra diante de Deus, algo do Éden é restaurado dentro do coração. Mas o altar exige sinceridade. Ele exige rendição total. Ninguém consegue manter uma vida dividida diante de Deus, oferecendo sacrifícios vazios, como Caim tentou fazer. O altar não aceita superficialidade. Ele pede entrega. Ele pede verdade. Ele pede arrependimento real. O altar não é palco. O altar é ferida exposta, é vida entregue, é coração quebrantado. A verdadeira adoração não nasce de emoções momentâneas, mas da convicção profunda de que sem Deus estamos perdidos e com Deus somos restaurados. Quando a humanidade se afastou de Deus, o altar se tornou o símbolo da reconciliação. Quando o povo de Israel se desviava, Deus sempre insistia para que o altar fosse reconstruído. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, sua primeira ação foi restaurar o altar quebrado. A restauração sempre começa no altar, nunca nas muralhas, nunca nas cidades, nunca nos projetos humanos, sempre no altar. Isso significa que, para vencer a batalha das duas sementes nos dias de hoje, precisamos voltar para o único lugar onde o coração encontra descanso. O altar também aponta para Cristo. Ele é o cumprimento definitivo de tudo o que o altar simbolizava. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Ele é a destruição da linhagem da rebeldia e o nascimento da linhagem da promessa. Ao voltar ao altar, não voltamos a uma estrutura física, mas à pessoa de Cristo. Ele é o altar. Ele é o centro. Ele é a resposta que Caim rejeitou e que Sete abraçou. E agora, depois de atravessar a história da esposa de Caim, das primeiras gerações, das genealogias e do contraste entre as linhagens, chegamos ao ponto máximo da revelação. A pergunta inicial nos conduziu até aqui, e estamos prontos para enxergar a verdade final. A história nunca foi sobre Caim, sempre foi sobre Cristo, a última revelação. A história não é sobre Caim. A pergunta era sobre Caim, mas a resposta sempre foi sobre Cristo. Desde o início deste vídeo, atravessamos genealogias, silêncios intencionais, tensões espirituais e histórias que parecem pequenas, mas que carregam dentro de si o peso de séculos. Analisamos quem era a esposa de Caim, como a humanidade se multiplicou, por que a Bíblia omite alguns nomes e por que registra outros. Observamos a linhagem da rebeldia e a linhagem da promessa, o sangue de Abel e o sangue de Cristo, o exílio na terra de Nod e o retorno ao altar. Cada fragmento dessa narrativa nos levou a enxergar que Gênesis não é apenas o início da humanidade, mas o início da revelação que culminará no Evangelho.
A história de Caim, quando observada superficialmente, parece apenas um relato trágico do primeiro assassinato humano, mas quando observada espiritualmente, revela muito mais. Ela aponta para a gravidade do pecado, para a ruptura entre Deus e o homem, para a falsa segurança construída pelas muralhas e cidades humanas, para a tentativa constante da humanidade de substituir o altar por obras. A esposa de Caim entra na narrativa como uma peça desse cenário, mas não como protagonista. Ela representa a continuidade natural da vida humana, enquanto o plano de Deus se desenrola paralelamente, silenciosamente, até se manifestar na plenitude dos tempos. A Bíblia não nos apresenta a esposa de Caim porque a história não é sobre ela. Não nos apresenta detalhes da cidade que ele construiu, porque o foco não é o crescimento da civilização. Não nos mostra a beleza ou a estrutura da terra de Nod, porque a intenção não é preencher curiosidades históricas. A Escritura quer que percebamos algo maior. Caim e sua esposa, com toda a sua descendência, representam aquilo que o homem se torna quando tenta viver longe da presença divina. São lembrados não pela contribuição ao plano da salvação, mas como contraponto ao caminho da promessa. A verdadeira história de Gênesis não está na linhagem que se afasta, mas na linhagem que retorna. Não está na cidade construída para fugir, mas no altar reconstruído para adorar. Não está na obra das mãos humanas, mas no sopro da graça divina. E é esse fio espiritual que atravessa os capítulos, ligando o Éden ao Calvário, Caim a Cristo, o sangue de Abel ao sangue do Cordeiro. A Bíblia apresenta dois irmãos, duas ofertas, dois caminhos e duas sementes, para mostrar que a humanidade se divide. Mas Deus permanece fiel. Ele preserva, sustenta, corrige, direciona e mantém viva a promessa que Ele mesmo pronunciou após a queda. A última revelação que precisamos compreender é que Cristo estava na história desde o primeiro capítulo. A promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente não é apenas um versículo poético. É o anúncio do Evangelho ainda em sua forma mais primitiva. Quando Sete nasce e os homens começam a invocar o nome do Senhor, entendemos que Deus estava preparando o caminho para que milhares de anos depois o Verbo se fizesse carne. Quando Gênesis nos mostra genealogias que parecem simples listas de nomes, o Espírito Santo está, na verdade, desenhando o caminho que levaria ao Salvador. E quando a Bíblia silencia sobre a esposa de Caim, ela está dizendo: não se distraia, o foco não está aqui. O foco está na promessa. A história não é sobre Caim. A história é sobre Cristo. Ele é o centro, o eixo, o fundamento e o destino de todas as coisas. Ele é a resposta que dá sentido às perguntas, a luz que ilumina os mistérios e a chave que abre o entendimento das Escrituras. Quando olhamos para Gênesis com esse foco, tudo faz sentido. Nada está solto, nada está sobrando, nada está faltando. Cada omissão, cada detalhe, cada palavra e cada silêncio está arquitetado para revelar a glória do Redentor. E assim, ao chegar ao final da pergunta que parecia pequena, quem era a esposa de Caim? Descobrimos que ela nos conduziu ao maior de todos os temas, o plano eterno da salvação. Não é sobre genealogia, mas sobre graça. Não é sobre multiplicação humana, mas sobre restauração divina. Não é sobre um homem que matou seu irmão, mas sobre um Deus que enviou seu Filho para salvar irmãos que estavam perdidos. Caim nos leva ao caos. Cristo nos leva à cruz. Agora que esse ciclo foi revelado, falta apenas o passo final: compreender como essa verdade se aplica à nossa vida hoje. A história da esposa de Caim nos levou a lugares profundos da Escritura, mas a revelação não termina aqui. O encerramento desse vídeo mostrará como tudo isso se conecta ao chamado que Deus faz ao nosso coração agora.
a resposta que revela o plano de Deus. A pergunta inicial parecia simples. Se só existiam 4 pessoas no início da humanidade, como Caim encontrou sua esposa? Quem era ela? Muitos buscaram nessa pergunta um motivo para desacreditar as Escrituras, para sugerir falhas, para insinuar que a revelação bíblica possui lacunas ou contradições. Mas quando caminhamos pelas páginas de Gênesis com olhos espirituais, percebemos que essa pergunta nos conduz a algo muito maior do que genealogias. Ela nos conduz ao coração da revelação divina. A esposa de Caim nos trouxe até o ponto em que precisamos reconhecer que a Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidades humanas, e sim para revelar um plano eterno que aponta para Cristo. A ausência do nome dela não expõe uma falha, mas uma intenção. Sua identidade não é omitida por acaso, mas porque ela não faz parte da linha da promessa. E isso nos mostra algo profundo. Deus jamais desperdiça palavras. Ele revela aquilo que é essencial para entendermos a redenção. Tudo o que está na Bíblia existe para ampliar a visão sobre Cristo, não sobre detalhes secundários da história humana. O silêncio de Deus é tão revelador quanto sua voz. E quando Ele silencia, Ele está nos guiando para o centro da mensagem, não para as margens da narrativa. O que aprendemos com a esposa de Caim é que Deus permite que partes da história humana existam fora da rota da promessa, mas nada escapa ao seu controle. Ele vê tudo, conhece tudo e conduz tudo em direção ao cumprimento de sua palavra. Caim construiu cidades, fortalezas e descendentes, mas Deus construiu a linhagem que levaria a Cristo. Caim se afastou da presença divina, mas Deus preservou um caminho de adoração nascido da fé de Abel e restaurado na linhagem de Sete. Enquanto a cidade de Caim era levantada com medo, o altar dos descendentes de Sete era erguido com fé. E essas duas linhagens continuariam existindo até o dia em que o sangue perfeito derramado no Calvário selaria, de uma vez por todas, o destino da humanidade. A resposta sobre a esposa de Caim revela algo essencial sobre nós. A história não é definida por nossa origem biológica, mas por nossa origem espiritual. Não importa de qual família viemos, importa qual linhagem espiritual escolhemos seguir. Todos nós nascemos em um mundo marcado pelo pecado, por cidades construídas para esconder a culpa, por tentativas humanas de construir segurança longe de Deus. Mas todos nós também somos convidados a abandonar a terra de Nod e retornar ao altar. Cada pessoa, em qualquer parte do mundo, está diante da mesma escolha: seguir a linhagem da rebeldia ou seguir a linhagem da promessa. E essa escolha, hoje, não é feita por meio de sacrifícios animais, nem por genealogias. Ela é feita diante da cruz. O sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Cristo clama por perdão. O sangue de Abel revela a gravidade do pecado, mas o sangue de Cristo revela a profundidade da graça. O sangue de Abel anuncia a ruptura entre irmãos, mas o sangue de Cristo anuncia a reconciliação entre o homem e Deus. A história da esposa de Caim nos prepara para esta revelação. Não somos definidos pelo pecado que nos cerca, mas pela redenção que nos é oferecida. O chamado divino para nós é o mesmo desde o princípio: voltar ao altar. A restauração começa quando deixamos para trás as muralhas que construímos, os medos que carregamos e as justificativas que usamos para permanecer longe da presença. Deus nos chama a abandonar a cidade da fuga e retornar ao lugar da entrega, da adoração, da comunhão. Assim como Sete nasceu para reconstruir a rota da promessa, nós somos chamados a reconstruir em nossos corações o altar que nos conecta ao Criador. A pergunta que nos acompanhou desde o início agora encontra seu propósito. Compreender a esposa de Caim não muda apenas nossa visão sobre Gênesis,
muda nossa visão sobre nós mesmos. Entendemos que Deus sempre preservou uma linhagem que o buscava, mesmo quando muitos se afastavam. E entendemos que Ele nos chama a fazer parte dessa linhagem espiritual, não pela força humana, mas pela fé no Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A história não é sobre Caim, não é sobre sua esposa, não é sobre a cidade que ele construiu. É sobre Cristo, sobre a promessa que atravessou séculos, sobre o sangue que fala melhor, sobre o altar que restaura, sobre o Deus que desde o início preparou tudo para que sua graça triunfasse. Não importa onde você esteve, não importa o que você construiu tentando se proteger, não importa quanto tempo você passou em Node. Hoje, o chamado é claro: volte ao altar. A presença de Deus é o lugar onde o coração encontra descanso e onde a história encontra direção. Tudo começou no Éden, mas tudo culmina na cruz.